Então vamos começar mais uma aula sobre a geografia bíblica, sobre o mundo bíblico. A aula hoje de número 4 já, meus irmãos. Eu quero já de antemão agradecer a todos que mandaram dúvidas via WhatsApp, mensagens para mim. Eu vou tentar responder de acordo com o decorrer da aula de hoje. Então, mas continue. Se surgir alguma dúvida, ah, algum questionamento, ou até mesmo, de repente, alguma correção daquilo que eu estou falando. Olha, pastor, eu vi num site, aprendi com alguém, então não há problema nenhum, pode me passar e vamos aprender juntos também sobre a geografia bíblica. Então vamos lá para a aula de hoje? Nós já vimos a questão das genealogias de Adão, comentamos sobre a de Abraão, daqui a pouco vai aparecer isso. Mas agora surgiram algumas dúvidas, né, nessa semana. Por exemplo, uma pessoa perguntou para mim, pastor, onde fica a terra de Uz? Que fala no livro de Jó, morava na terra de Uz. E também lembrando que o livro de Jó data de 1500 a.C., na época, então, do livro do Gênesis também. Bom, a terra de Uz está localizada entre a Idumeia e a Arábia, região ali de Edom. Eu coloquei ali para os irmãos um mapa que encontrei na internet, só para nós termos uma ideia mais ou menos aproximada aonde fica a terra de Uz. Ela existe? Não. Ela desapareceu. Na verdade, em Lamentações, capítulo 4, versículo 21, fala, diz assim, regozija-te e alegra tua filha de Edom, que habita na terra de Uz, né? O cálice passará a ti, mirás e te desnudarás. Na verdade, essa cidade, né, essa terra acaba sendo destruída, nós não temos relatos sobre ela no decorrer da história, apenas o que a Bíblia acaba citando. Também outras dúvidas, né, ou outras sugestões foram sobre as descobertas arqueológicas, por exemplo, sobre Davi e outros personagens históricos também. Então eu coloquei algumas aqui, que nós já trabalhamos, né, esse material no sentido de personagens históricos, Noé, Abraão, Labão e Jacó, já mencionamos um pouco, não entramos no dilúvio ainda, é claro, mas já mencionamos alguns personagens históricos. Então aqui algumas descobertas arqueológicas com relação aos nomes bíblicos. Por exemplo, essas tábuas de argila que foram descobertas em Mari, elas mencionam a cidade de Naor, que está em Gênesis capítulo 11, a cidade de Harã, em Gênesis capítulo 11 também, além dos nomes de Noé, Abraão, Labão e Jacó. Elas estão expostas no Museu do Louvre, em Paris. Também sobre Mari, foram descobertos essas estátuas do rei de Mari, que eram contemporâneos, então, de Abraão. Mari é a atual Tel Hariri, né, da região ali da Síria, e um dos mais importantes sítios arqueológicos, os irmãos estão vendo ali, da Mesopotâmia. Então, é bem interessante ver, meus irmãos, que a própria arqueologia, passando o tempo, vai sempre confirmando aquilo que nós já sabemos que é verdadeiro. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é verdade. Não precisamos, na verdade, da arqueologia para isso, nós já sabemos disso. É apenas um dado a mais para nós entendermos, né, que aquilo que é comprovável na história, ou através das ciências como a arqueologia, será mostrado. Claro, aquilo que não é comprovável, nós tomamos pela fé, como a questão da criação, a questão da ressurreição e outros dados que a Bíblia também cita. E cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nela não há nenhum erro. Outra descoberta foram as tábuas Nuzi. Essas tábuas, elas mostram exatamente as tradições que a própria palavra de Deus, ela, ela confirma, ou melhor, o que a palavra de Deus cita, as tábuas Nuzi dizem que era um costume da época. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns relatos, né? Aqui rapidinho para os irmãos verem. Esposa estéreo, dar serva ao marido, como no Sara. Isso gera um relato também. Eram práticas comuns que as tábuas nus na época de Abraão já citavam, né? Adoção de esposa como irmã, adoção por pai sem filhos, a noiva escolhida para o filho, o pai escolhe a noiva para o filho, dotes pagos ao sogro, noivo, dotes podem ser pagos também através de trabalho, direitos de herança, bênção no leito da morte, o uso de deuses domésticos, né? Tudo isso
já estava também relatado nas tábuas Nuse desde a época de Abraão. E aqui, é claro, nós estamos seguindo aqui a história em Gênesis, passando por Abraão, Isaac, né, Jacó. Tudo isso já tinha sido confirmado também através da arqueologia. Outras descobertas arqueológicas têm a ver com cidades bíblicas, né? Como, por exemplo, Nínive, né? É citada em Jonas capítulo 1, quando Deus envia Jonas para pregar em Nínive, para que, se o povo ouvisse a pregação, se arrependesse, ele não destruiria a cidade. Nínive foi encontrada, na verdade, por Austin Layard, no período de 1845 a 1857. Da mesma forma, Suzanne, a cidadela de Suzanne, escavações, né, conduzidas por Marcel de Lafoy, também comprovaram a existência destas cidades, meus irmãos. Então, tudo que nós vemos, né, na palavra de Deus, que pode ser comprovado através da ciência, seja história, seja arqueologia, ele é confirmado. Apenas para mostrar como a nossa fé ela é verdadeira, ela é baseada em algo verídico também. Também, outra cidade encontrada foi a cidade de Jericó. Segundo, né, os escavadores, com mais de 6.000 anos. Claro que essas datações às vezes ficam um pouco, né, duvidosas em alguns quesitos, né, mas ela foi encontrada em Tal es-Sudan, cidade de Jericó, considerada então a cidade mais antiga do mundo. Além de Jericó, temos também, lembrando que a cidade de Jericó, só voltando um pouquinho, segundo o texto bíblico de Josué, né, capítulo 6, versículo 20, se não me engano, fala que as muralhas caíram de Jericó e a cidade então foi tomada. Em 1936, o diretor da Escola Britânica de Arqueologia, chamado John Gargstein, esqueci de colocar essa informação ali na tela, ele descobriu que nessas escavações indícios que uma grande muralha dupla, né, que ficava ao redor da cidade, ela caiu. Olha que interessante, ela desmoronou. A impressão, segundo os indícios, né, desse doutor Gargstein, é que foi derrubada por um grande terremoto. Mas interessante, né, meus irmãos? Mais uma vez, confirmações, nós daquilo já sabemos que é verdade. Uma outra cidade também encontrada é a cidade de Ur dos Caldeus, hoje na região ali de Tel al-Muqayyah, no atual Iraque. Ur dos Caldeus, só para os irmãos estarem lembrando, é a cidade origem de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Arã, lá na Síria, e depois ele vai à Terra Prometida, passa pelo Egito, e toda a história que nós já vimos. Até nessa foto ali, aparece um zigurate, né, construído pelo rei Ur-Nammu. Tem outra figura aqui? Tem. Nessa região também foram encontrados objetos, e é claro, esse zigurate. O que era um zigurate? Era um templo piramidal mesopotâmico. Claro, nós pensamos em templo, já pensamos em religião. Sim, tem a ver com religião, mas naquela época o zigurate também era um centro de convivência das pessoas, onde além da religião havia os mercados e outras formas também de escambo, ou troca de materiais, tudo era feito dentro do zigurate. Também alguns sistemas de tribunal, de decisões, eram tomadas dentro do zigurate. Esse zigurate, então, foi construído em 2100, como comentei, pelo rei Ur-Nammu, e foi restaurado pelo rei Nabonido. O rei Nabonido, pai de Nabucodonosor, nós vamos ver na aula de hoje, isso já em 600, mais ou menos, antes de Cristo. Também outras descobertas arqueológicas em Ur dos Caldeus foi a escrita cuneiforme. Ali já tem algumas ilustrações que mostram como essa escrita ela funcionava. A primeira escrita que nós conhecemos na linguagem humana. Assim. E também temos os tablets, né, se formos a linguagem de hoje, né, os tabletes de Ebla.
ela é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas pelo número de informações que ela possui. Coloquei ali no dado para os irmãos, né, Dr. Paulo Mattiae, diretor da missão arqueológica italiana na Síria, descobriu então a maior biblioteca de arquivos do terceiro milênio, veja, antes de Cristo, né, com mais de 15 mil tábuas e fragmentos cuneiformes, revelando então todo o Império Semita que dominou o Oriente Médio mais de 4.000 anos atrás. Aqui algumas fotos, né, desses tabletes. Por isso que tabletes, né, são tábuas bem pequenas, né, do tamanho de um palmo, basicamente, mas com muita informação, então, antiga. O que para nós é interessante, meus irmãos, é que eles confirmam, através, né, dessas informações, o culto a Baal, que nós vemos na Bíblia, a Dagon, a Sera, e outros relatos bíblicos com relação também a esses cultos. Também revelam leis, costumes e acontecimentos que coincidem com a narrativa bíblica, a forma dos povos, né, cananitas, viverem. Mencionam também o nome de Abraão e de Esaú, através de Abrahamu e Esaú, e falam muito também sobre a cidade de Ur dos Caldeus. Além disso, também, há algo que chama muito a atenção. Veja, foi encontrado nesse tablete de Ébano uma menção a Sodoma e Gomorra, juntamente com a cidade de Ademar, Zebuim e Zoar. Essas 5 cidades pertenciam a uma rota comercial da qual Sodoma e Gomorra faziam parte, e aparecem exatamente na ordem comercial de Sodoma até Zoar. Pastor, por que isso é importante? Porque até então achava-se que Sodoma e Gomorra era uma lenda, na verdade, bíblica, era um erro da Bíblia, na verdade, essas cidades nunca existiram, mas através desse tablete, então, de Ébala, isso foi confirmado. É interessante, meus irmãos, que aparece na mesma ordem que é citado na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 14:8, né? Saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademar, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Veja, na mesma ordem da rota comercial citada em Ébala, né? As cidades de Ademar, Zeboim e Zoar já são comprovadas. A grande dúvida sempre foi com relação a Sodoma e Gomorra. E a tábua, então, de argila que apareceu Elba, Débora, né, é o único artefato extra-bíblico que se refere a estas cidades. Então, ou seja, através dessas descobertas arqueológicas, o mundo já sabe, né, a sociedade está descobrindo o que nós já sabemos pela fé, que Sodoma e Gomorra existiram. Aqui. E de acordo com a rota mencionada, bom, agora, pastor, aonde estão Sodoma e Gomorra? Então vamos lá. Em Gênesis, né, vou apenas citar aqui, Gênesis 18:20, 19:24, 26:28, diz assim: Disse, pois, o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e o seu pecado agravou-se extraordinariamente. Fez, pois, o Senhor da parte do Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do céu, e destruiu essas cidades. E todo o povo em roda, todos os habitantes da cidade, e toda a verdura da terra também. E a mulher de Ló, tendo olhado para trás, ficou convertida numa estátua de sal, e viu que se elevavam da terra cinzas inflamadas como o fumo de uma fornalha. Aqui, claro, algumas inserções da palavra de Deus, para nós entendermos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída. Houve, então, uma grande nuvem de cinzas, houve enxofre e fogo caindo do céu, uma destruição total da cidade. A mulher de Ló se converteu numa estátua de sal. Por que isso é importante? Porque uma grande possibilidade que nós vemos hoje é que Sodoma e Gomorra desapareceram porque estão submersas no Mar Morto. Então vamos lá. Para entender melhor isso, o Mar Morto, meus irmãos, teve a sua primeira pesquisa em loco feita através de uma expedição americana em 1848. E olha que interessante, quando eles chegaram lá, eles descobriram algumas coisas. Por exemplo, que ninguém conseguia se afogar no Mar Morto. Mas que eles tentassem, os corpos boiavam. Também, eles perceberam que não havia vida na água. Por isso o nome Mar Morto. Na verdade, nós vamos ver que esse mar tinha outros nomes antes e acabou recebendo, então, esse novo nome. Outra coisa, o sol escaldante, ele ressecava a pele quase que imediatamente. Na verdade, havia épocas do ano
o calor chegava ali, a temperatura, perdão, chegava a 50 graus Celsius. Também a atmosfera cheirava a petróleo e enxofre. E dentro desse grande lago flutuavam manchas de asfalto, de betume, como eu coloquei ali. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a história que nós vamos daqui a pouco explicar Sodoma e Gomorra. A paisagem também era hostil e deserta. Interessante. A pele ficava envolta com uma fina camada de sal. Por pouco tempo, eles já sentiram isso ao redor da pele. Alguns dados sobre o Mar Morto também para confirmar, né? O Mar Morto, então, ele atinge 430 metros de profundidade. O fundo do mar fica a cerca de 800 metros abaixo da terra, ou seja, o Mar Morto, meus irmãos, é a maior depressão da Terra. As águas do Mar Morto contêm cerca de 30% de elementos sólidos e a maior parte de sal. Só para ter uma ideia, os oceanos têm de 4 a 6% de sal, nós chamamos já de água salgada. O Mar Morto chega a quase 30% de sal, em torno de 25%. Nessa bacia, de 76 quilômetros de comprimento e 17 de largura, desembocam rios como o Jordão. E sob o sol escaldante, que nós já comentamos, evaporam-se dia a dia 8 milhões de metros cúbicos de água de sua superfície. Por isso, a preocupação que o Mar Morto possa secar devido aos desvios de águas do rio Jordão e outros rios afluentes do Mar Morto. Encontra também no Vale do Jordão, que possui indícios de antigas atividades vulcânicas, ou seja, possivelmente houve ali um desastre vulcânico. A salinidade, como eu comentei, é extremamente alta nessa região, e tudo que fica próximo ali acaba sendo coberto com uma crosta de sal. Há também, se você visitar hoje, por exemplo, a região do Mar Morto, inúmeros blocos de sal que, se você olhar de longe, parecem figuras humanas. E aí, novamente, né, Gênesis 9:26, né, quando a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E também, como já comentei, não permite vir em suas águas, sendo que em algumas épocas do ano a temperatura chega a 50 graus Celsius. E o Mar Morto, olha que interessante, ele tem outros nomes. Ele é chamado também de Mar de Arabá, Mar Oriental e Mar do Sal, claro, devido a ser extremamente salgado. Joséfo chamou de Lago do Asfalto, pelo betume, né, pelo petróleo ali encontrado. Os árabes o chamam de Mar Pestilento, porque não há vida nele. O Talmud o chama de Mar de Sodoma, esse é um dado interessante. E alguns povos o chamam de Mar de Sodoma e Gomorra, Mar de Segor e Mar de Ló, sempre mostrando essa conexão, então, com a existência de Sodoma e Gomorra que a Bíblia fala. Essas figuras agora que vão aparecer, meus irmãos, eu peguei do livro A Bíblia Tinha Razão. Aqui só para os irmãos terem uma ideia aonde fica o Mar Morto, a questão da depressão, né, o nível do mar, e o mar bem abaixo do nível do mar, a cerca de 800 metros de profundidade. Por isso é a maior depressão da Terra. E é um lugar totalmente sem vida, meus irmãos. Ali nós temos, né, a Galileia, os montes ali de Judá, Ebal, Gerizim, chega geralmente a 1.000 metros ali de altura, né? Os montes, o lago de Genezaré ali perto, o Jordão que desemboca ali também no Mar Morto. Aqui uma outra figura um pouquinho melhor para os irmãos entenderem, né? O Mar Morto então fica entre os montes de Judá e as montanhas a leste do Jordão. E agora uma figura interessante. Como deveria ter sido antes, né, da destruição de Sodoma e Gomorra? Então, essa é uma figura apenas. Sodoma e Gomorra então, possivelmente ficavam ali à beira do Mar Morto, de Jericó do outro lado. Então, Sodoma e Gomorra ficava ali no vale de Sidim. Quando, então, houve Bom, agora nós vamos especular, né? Possivelmente uma erupção vulcânica, que há indícios de atividade vulcânica naquela região. Nós só sabemos que Deus destruiu totalmente aquela cidade a tal ponto de não haver mais vida, né? Nós podemos ver a ira de Deus, de não sobrar nada, destruir totalmente aquelas duas cidades. Pastor, como está hoje? Hoje está assim, meus irmãos. Onde era Sodoma e Gomorra, simplesmente há uma extensão do Mar Morto, há um braço do Mar Morto ali nesta região. Por isso, possivelmente, nós cremos que Sodoma e Gomorra ficavam, então, onde hoje é um braço
do Mar Morto. Só para os irmãos terem uma ideia, né, das possibilidades e algumas descobertas também arqueológicas. Aqui no sentido seria uma possibilidade apenas. Também a questão do Mar Morto é interessante pelas descobertas dos manuscritos, né, em Qumran. Acho que os irmãos conseguem ver ali o Mar Morto, Jerusalém, o Rio Jordão, um pequeno ponto ali de Qumran, onde foram descobertos em 1947 um, como se chama, um pastor beduíno, segundo a história, buscava uma cabra perdida e entrando em uma dessas cavernas ali na região de Qumran, encontrou alguns jarros. E a partir então de 1947 até 1956, mais ou menos, vários jarros e vários manuscritos ali foram descobertos. Claro, alguns foram vendidos no mercado negro, né, Israel teve que adquirir, conta a história, através de pesquisadores norte-americanos, né, alguns desses manuscritos dos árabes que não queriam vender para os israelitas, tem toda uma história por trás. Mas o que chama a atenção é que esta região, então, pelo clima, a temperatura sempre muito alta, a umidade é muito baixa, essa questão de ser uma área extremamente salgada, o alto grau de evaporação devido ao calor e tudo mais, e ser muito árido, tudo isso favoreceu, meus irmãos, para que esses pergaminhos, esses materiais fossem, permanecessem intactos e chegassem para nós nos dias de hoje. Aquelas desincidências, né, que Deus usa na história. Pastor, o que foi descoberto ali? Foram descobertos mais de 800 pergaminhos escritos entre 250 a.C. até 100 depois de Cristo. O que chama a atenção, uma cópia completa do livro de Isaías, escrita antes de 100 a.C. O mais antigo que nós tínhamos, que era o texto massorético, já vou falar sobre isso, e basicamente igual ao livro que você tem na sua mão hoje de Isaías. Porque basicamente igual, então tem informações diferentes? Não, não há nenhuma informação diferente. Apenas uma questão de variação de uma palavra ou outra, mas sempre no mesmo sentido, né? São aquelas variações que os tradutores trabalham. Mas o que chama a atenção é isso, meus irmãos. Quando houve essa descoberta, muito se alardeou na mídia que agora a Bíblia será mostrada como uma farsa, que os textos antigos vão mostrar que ela foi modificada com o tempo, de acordo com as religiões, de acordo com o cristianismo, ou então com as tradições protestantes. Tudo isso foi falado. E, na verdade, pararam de falar, não há mais interesse, porque todos os livros encontrados, né, antigos, nesses manuscritos do Mar Morto, conferem, então, com o Antigo Testamento que nós temos em mãos. Claro que nesses manuscritos do Mar Morto não foram encontrados apenas escritos bíblicos, também outros fragmentos de outros escritos não bíblicos ali, de literatura da época, também foram achados. Mas o que chama a atenção para nós, meus irmãos, é essa questão. O livro de Isaías, por exemplo, que está inteiro, e outros fragmentos da palavra de Deus são basicamente o que nós temos hoje. Claro que 30% apenas desse material já foi traduzido. Tem muito a ser traduzido, mas a mídia não tem mais interesse, porque não tem como confrontar a palavra de Deus. Essa foto que aparece ali no texto, que aparece no slide, é a foto dos rolos manuscritos do Mar Morto. Estão no cofre do livro em Jerusalém, né? E ao lado ali tem um jarro de barro, segundo, né, também esse cofre do livro é o jarro onde foram encontrados esses rolos, né, esses 3 rolos do Mar Morto. Pastor, quem escreveu esses rolos? Onde vieram? A grande possibilidade hoje era uma seita judaica chamada dos essênios, que viviam em comunidades, então, monásticas, isoladas, e que guardavam várias literaturas da época, claro, principalmente o Antigo Testamento. Por isso, a preservação do livro, então, do profeta Isaías. Eu coloquei também um outro slide aqui, mostrando, só para os irmãos terem uma ideia, um texto massorético. Por que ele é importante para nós hoje, meus irmãos? Porque o texto massorético, ele é o texto mais antigo que nós temos da palavra de Deus, até então. E esse texto data mais ou menos de 900 depois de Cristo.
Por isso a importância da descoberta dos escritos do Mar Morto. A mais de 100 a.C., né, por exemplo, o livro do profeta Isaías, mostrando mais uma vez, né, que a confiabilidade dos escritos da palavra de Deus. Claro que há outros sítios arqueológicos também na região, como Massada, Engedi, mas Qumran, ali, os manuscritos do Mar Morto são os mais famosos na arqueologia e para nós também. A viagem de Abraão, então, meus irmãos, nós já vimos, né, dos caldeus, Harã, na Síria, desce pelo Canaã, chega ao Egito e retorna, então, para a região ali de Hebrom, perto de Jerusalém, onde está o túmulo de Abraão e o túmulo de Sara, ainda hoje. Então, outras viagens, nós já comentamos na aula passada. De dúvida, nós teremos uma aula especial sobre isso. As datas, né? Já comentamos também. A origem das nações, depois do dilúvio, através do filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. Lembrando também, mais tarde, a confusão das línguas, através da construção da Torre de Babel. Nós já comentamos sobre isso. As descendências, então, de Sem, Cã e Jafé, gerando povos espalhados ali em todo o mundo bíblico, ou também chamado mundo antigo. A questão aqui de Sem, descendentes de Sem. Aqui chegou uma dúvida também. Pastor, e os hebreus? Bom, a Bíblia fala que Arfaxardes gerou Salá, e Salá gerou Éber. E Éber, então, possivelmente deu nome a esse povo semita dos hebreus. Da mesma genealogia, então, dos caldeus. Aí surgiu uma dúvida. Pastor, existe o antissemitismo? Isso quer dizer, então, que o que é o antissemitismo? É contra os hebreus, é contra os judeus, é contra os assírios, caldeus, né? Foi uma dúvida também levantada nas aulas passadas. Bom, antissemitismo, meus irmãos, segundo o dicionário, é todo movimento que se opõe aos semitas, ou pessoas de origem semita. Mas a palavra antissemitismo surgiu em 1880, na Alemanha, na verdade. Eu não vou conseguir falar, acho que a expressão é Zangrose Antisemitische, né? Ou seja, livros casuais antissemitas, né? Era um eufemismo, então, um antissemitismo para Judenhaus, que era ódio aos judeus. Então, essa palavra, na verdade, surgiu no jornalismo alemão, com Wilhelm Marr, falando sobre os judeus e já começando uma perseguição, né? Na verdade, há vários, na história, né? Há vários movimentos contra os judeus, como, por exemplo, a famosa conspiração judaica. Se vamos colocar isso na internet, isso até hoje, né, é propagado, principalmente na Alemanha, isso foi muito difundido, que os judeus querem dominar o mundo, que os judeus usam sistemas bancários e tudo mais para acabar com as pessoas, para serem os ditadores do mundo, então eles têm que ser combatidos, temos que acabar com essa conspiração judaica, e foi em cima disso também que o movimento, então, nazista, o nazismo na Alemanha, né, os irmãos lembram bem, que surge com força antes da Segunda Guerra Mundial, através de Hitler, proclamava, né, esse antissemitismo, mas sempre voltado contra os judeus. Por isso começou o nazismo, boicote às lojas judias. Depois nós tivemos, apenas para os irmãos lembrarem da história, né, a chamada Noite dos Cristais, quando no dia 9 para 10 de novembro de 1938, né, os nazistas, então, invadiram as casas, lojas, né, e tudo que fosse cuidado pelos judeus, onde os judeus moravam, e depredaram, saquearam, né. Houve essa grande Noite dos Cristais. Devido o outro dia, os cacos de vidro espalhados, né, na cidade, surgiu então esse nome. Mais tarde, houve também a reclusão dos judeus em guetos, as campanhas de fuzilamento, os campos de concentração que surgiram, e, é claro, a palavra holocausto, né, que foi chamada pelos alemães de solução final para acabar, então, com a conspiração judaica, com os judeus. Foi o ápice, né, do antissemitismo. Só para os irmãos entenderem melhor essa palavra. Então, na verdade, todo o antissemitismo seria um movimento contra todo o povo semita. Mas
Ele surgiu, essa palavra, na Alemanha pré-nazista e foi muito usado na Alemanha nazista contra os judeus. Vimos então Jafé, os povos, né, que surgiram como os russos, Cã, o Egito e a África, Nimrod e a Torre de Babel. Tudo isso nós vimos então, meus irmãos, nas aulas passadas, a questão das línguas, a origem das línguas, a tabela das nações, dos filhos de Noé, descendentes então de Cã. Aqui também uma outra dúvida que surgiu. Pastor, então, com a Torre de Babel, houve uma divisão de línguas. Sim, mas antes da Torre de Babel, qual era a língua? Bom, meus irmãos, havia uma língua comum, é verdade, mas nós não sabemos qual era, né? Se ela é parecida com uma dessas línguas, possivelmente, até porque todas as línguas, elas têm uma, como nós vimos nas aulas anteriores, elas têm uma sonoridade em comum. Então, elas têm uma causa comum. Mas como era exatamente essa língua, nós não sabemos. Vimos também a questão do Império Egípcio já nas aulas anteriores. Então, vou passar aqui rapidinho, meus irmãos. Pirâmides, os impérios que foram surgindo, o novo império, a questão de Moisés, tudo nós já vimos nas aulas anteriores, né? Estela de Merneptah, a primeira, como se fala, a primeira indicação na história, né, de Israel, nos escritos egípcios, como povo de Israel, a Estela de Merneptah. Aqui a referência a Israel como povo israelita. E aqui surgiu uma dúvida, pastor, mas como é que eles conseguiram traduzir esses símbolos, né? Como é que isso surgiu também? Então, eu coloquei aqui para os irmãos, né? Com Jean-François Champollion, né? Esse egiptólogo francês. Na verdade, houve uma pedra, meus irmãos, chamada de Pedra de Roseta. Ela foi descoberta na época de Napoleão, por um engenheiro do imperador Napoleão em 1799, na cidade de Roseta, Egito. Por isso o nome de Pedra de Roseta. E em 1822, então, Jean-François Champollion traduziu esta pedra. E aí ele se tornou, então, um egiptólogo nesta época. O que é essa pedra? Era um grande bloco de granito negro, com as dimensões que eu coloquei ali para os irmãos, 1,15 m de altura, 3,5 de largura, né? E escrita em três formas de escrita diferentes, né? Ou seja, era escrito em hieróglifos, em demótico egípcio e em grego. E através, então, desta fala escrita em três idiomas diferentes, Champollion conseguiu decifrar os símbolos hieróglifos. Então foi assim que, através da estela de Merneptah, que os irmãos viram, nós temos a ideia da primeira indicação dos escritos egípcios do povo de Israel como povo de Israel. Aqui as civilizações mesopotâmicas, nós já comentamos, né? As cidades-estados, a questão da escrita cuneiforme, os sumérios, então, se tornaram o Império Acádio e mais tarde o Império Amorita. Lembrando que o Império Amorita foi chamado de primeiro Império Babilônico, ficava na região ali dos caldeus, da Babilônia, de Babel. Ali surgiu, por exemplo, o rei Hammurabi e o Código de Hammurabi. Depois vieram os assírios e depois os caldeus com o segundo Império Babilônico. Aqui também uma outra curiosidade, né? O Código de Hammurabi. Professor, o que foi isso? Foi um código escrito pelo rei Hammurabi, ali no século então 18 a.C., baseado nas chamadas leis de Talião. Essas leis de Talião vieram com o nome do latim, significa retaliação. A ideia do olho por olho, dente por dente. Então, era um conjunto de leis para tentar controlar e organizar a sociedade. Por quê? Porque até então as leis eram transmitidas oralmente. E de acordo com quem falava, a lei poderia ser então um pouco modificada de acordo com a situação. Então o rei teve essa ideia de organizar isso, né? Não mais agora oralmente, mas transmitir isso também graficamente através desse Código de Hammurabi, com 282 artigos. Por que isso é interessante? Ali tem a pedra do Código de Hammurabi.
Porque muitas pessoas falam assim, ah, pastor, está escrito lá em Êxodo capítulo 21, do versículo 23, 25, por exemplo, que é olho por olho, dente por dente. Então a Bíblia copiou o Código de Hammurabi. Não, eles são parecidos, mas não são iguais. Eu coloquei aqui, por exemplo, algumas diferenças. No Código de Hammurabi, a pena de morte para roubo do templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados. Então, se você roubou o templo, uma propriedade do Estado, ou aceitou esses bens roubados, você recebia a pena de morte. A Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, ensino diferente. O roubo era punido por uma compensação à vítima. Você roubou, você compensa aquilo que você roubou. Outro, a morte por ajudar um escravo a fugir, abrigar um escravo foragido. Na Torá, você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono se ele foge do dono dele para você. Deuteronômio 23, 15. Né? Olha, se uma casa mal construída, casa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor também será condenado à morte. Bem lei de talião aqui, meus irmãos. Em Deuteronômio já diz diferente. Os pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos. E os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. Né? Incesto. Na Torá havia pena de morte. No Código de Hammurabi era um exílio. Ou então a questão ali de você fazer uma distinção de classe em julgamento, né? Severa apenas para pessoas que prejudicam outras de classe superior e penas médias para prejuízo a menos de classe inferior. Misericórdia, né? Já em Levítico diz assim, você não deve tratar o inferior com parcialidade e não deve preferenciar o superior. Olha que bênção a palavra de Deus. Então, há uma certa similaridade em alguns fatos, sim, mas na grande maioria eles não são iguais. Aqui nós já vimos a questão dos povos, né, que passaram. Aqui eu comentei do Império Sumério, Acádio. Os impérios, então, passaram, né, e a extensão dos impérios que passaram na Antiguidade, nós já vimos nas aulas passadas. Vimos a questão também dos hititas. Urias, por exemplo, era um heteu, um hitita, o rei hitita. Vimos também a questão de Israel, a saída do Egito, os 10 mandamentos, o tabernáculo, a Arca da Aliança, o Santíssimo Lugar, a divisão também das 12 tribos, já comentamos sobre isso em aulas passadas, o reino unificado começa o reino através de Saul, depois Davi, a expansão através de Salomão, o encontro do rei de Salomão com a rainha de Sabá. E aqui então também, meus irmãos, eu coloquei algumas descobertas arqueológicas. Além dos tabletes de Black, nós já comentamos, em Ugarit, em 47, foram descobertos também vários testemunhos do culto cananeu de Baal, que a Bíblia já comentava. Além de relevos de povos cananeus, como os hititas, os filisteus, príncipes cananeus, tudo isso já foi descoberto, então, pela arqueologia. Também a estela de Tel Dan. Ela foi encontrada entre 93 e 94, né, 93 e 94, na região de Tel Dan, norte de Israel, escrita em aramaico pelo rei Azael, lá em 1 Reis 9:15, e consiste de vários fragmentos. E é a primeira referência extra-bíblica ao rei Davi como rei de Israel, e também faz referências à casa de Davi. Então ele cita o rei Azael, que está lá em 1 Reis, e faz várias referências a Davi como o rei de Davi, e também toda a sua família e a casa, então, de Davi. Aparece ali, então, uma referência até em branco, ali vocês irmãos conseguem ver na pedra, sobre Davi. Mostrando, então, Davi como personagem histórico. Também a pedra Moabita, de 830 a.C., foi encontrada em Dibon, antiga capital de Moabe, por isso o nome Pedra Moabita, e possui uma inscrição do rei Messa citando o rei israelita Davi. Então, mais uma confirmação, então, meus irmãos, na arqueologia sobre personagens bíblicos. No caso, aqui está citando, então, o rei Davi. Também, lembrando, meus irmãos, que há outras, né, descobertas arqueológicas também falando sobre outros reis mais tardios, né? Os reis de Judá, reis de Israel. Apenas eu coloquei o rei Davi, que foi uma pergunta que foi levantada. Também a questão de gigantes, né? Por exemplo, em 2 Samuel 21:20, fala de um Gate, um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e também em cada pé.
E aqui, meus irmãos, um gigante fossilizado de 3,65, né? Mais de 3, quase 4 metros de altura, com 6 dedos no pé, né? Desenterrado por Dye County, Antrim, Irlanda. Aqui é só mais uma informação mostrando, né, que houve, então, gigantes na Terra. Aqui, a questão dos reinos de Israel e de Judá, nós já vimos na aula passada a divisão dos reinos. E Judá, então, ficando com as tribos de Judá e Benjamim, por isso o nome Judá, é o reino do sul, e o reino de Israel ao norte, com as demais 10 tribos. Judá seguiu Roboão, e as 10 tribos do norte seguiram, então, o rei Jeroboão. Lembrando que 20 reis em Judá e Israel, todos os 20 reis de Israel foram reis que se desviaram da vontade de Deus, foram reis maus, né? Por isso, Israel caiu no ano 722 a.C. para a Síria. Judá teve reis que desviaram da vontade de Deus, mas teve reis como Asa, Josafá, Amazias, Uzias, Jotão. O próprio Manassés, no final do seu reinado, apesar de não aparecer ali, no final do seu reinado se volta para Deus, e principalmente Josias, foram reis que buscaram o Senhor. E por isso, então, o reino de Judá durou mais. Né? Ele só vai cair totalmente em 586 a.C., através da Babilônia. Nós comentamos, então, dos reis do Reino do Sul, e falamos também, por exemplo, da rainha Atália, ou também Atalia, a avó de Joás, era filha de Acabe de Israel. Os irmãos lembram da aula passada, houve um acordo entre o rei Acabe e Josafá de Judá, e ela foi dada então como esposa para o filho de Josafá, chamado Jorão, mais tarde chamado de rei Jeorão. Depois que Jorão morre, o filho de Atalia, Acasias, ele assume então o governo, mas Acasias acaba sendo morto. Atalia assume o trono e manda matar todos os filhos de Acasias. Então, só para os irmãos terem uma ideia do caráter dessa mulher. É terrível. Mas a irmã de Acasias, né, a tia então de Joás, esconde Joás até que ele assume o trono 6 anos depois e Atalia acaba sendo morta. O nome da tia era Josabete, como está ali no slide. Aqui uma ordem então cronológica dos livros, nós já comentamos também na aula passada, os profetas, né, que pregaram na época do Reino do Norte, Amós e Oséias, no Reino do Sul foi Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, diante então das nações estrangeiras agora, Jonas, Naum e Obadias, no cativeiro babilônico Daniel e Ezequiel, e após então esse cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias, ali já no Império então persa, na época de Esdras, Neemias e Ester. Nós vamos ter depois uma aula, meus irmãos, sobre cada livro da Bíblia, para os irmãos entenderem melhor cada contexto. Mas seguindo. O próximo império é o Império Assírio. O Império Assírio, então, meus irmãos, alcançou toda essa extensão que vocês estão vendo agora na tela. Foi um grande império, em matéria de extensão. Ele surge, então, claro, na região da Síria, a região montanhosa do Rio Tigre, ali no norte da Mesopotâmia, descendente de Assur, o segundo filho de Noé, e ele tinha uma política muito violenta de submissão dos inimigos, eram muito cruéis. Né? Por exemplo, Salmaneser, ou Salmanzar I, ele cegou 14 mil soldados inimigos já derrotados. Né? O domínio foi durante 1000 anos. As capitais, a primeira capital do Império Assírio foi Assur. Por exemplo, na época de Jonas, a capital era Assur. Nínive era uma grande cidade, mas ela só vai se tornar capital tempos depois. Aqui algumas imagens, né, das cidades, né, de Assur ou de Nínive, a região ali do Império. Algumas imagens também, né, esculturas da época, e sempre essa mistura, né, de homem e animal, né, figuras tanto antropomórficas ou mórficas, essas misturas, geralmente usando a face de um rei assírio e cultuando um deus através dessas imagens. Aqui nós temos, por exemplo, meus irmãos, o obelisco negro de Salmaneser III. Foi no ano, ele reinou entre 859 a 824 a.C. E o que chama a atenção nesse obelisco é o rei israelita Jeú
se ajoelhando diante do rei e pagando, então, tributos a esse rei. Esse obelisco está no Museu Britânico em Londres, tá, meus irmãos? E fica imaginando o Jeú, né? Quando que ele poderia imaginar que essa figura dele seria depois guardada para a história e mostrando exatamente uma atitude errada, né, de alguém se submetendo a um rei, pagando tributos, e lembrando que eles pagavam também com o tesouro do próprio povo judaico e até do templo judaico mais tarde com relação a isso. Só para os irmãos terem uma ideia. Aqui também surgiu uma questão, né? E a cidade de Nínive, pastor, na época de Jonas? Bom, eu coloquei aqui uma ilustração para os irmãos terem uma ideia. Jonas, quando sai ali da terra de Israel e tenta ir para Tarse, na região ali da Espanha. Mas ali já no começo do caminho, então, os irmãos conhecem a história, ele acaba sendo atirado no navio, por ordem de Deus mesmo, e um grande peixe, então, o leva até a, a região ali ao norte de Canaã, e ele se dirige a Nínive. Nessa época, meus irmãos, quem era o rei da cidade de Nínive? Né? Porque eram cidades-estados, né? Então cada cidade tinha o seu rei, e havia também o rei, o imperador, ou o rei do império. Né? Da cidade nós não sabemos quem comandava, mas a possibilidade de Nínive, do império, era o rei Salmaneser IV ou o rei Assurdã III. Na verdade, nós não sabemos. São possibilidades de quem eram os reis da época do profeta Jonas. O que nós sabemos é que a população era de mais ou menos 600 mil pessoas. E para a época, meus irmãos, era uma mega cidade. E o que nós sabemos também, o que a Bíblia relata, que não houve destruição na época de Jonas. Ela foi suspensa, o povo se arrepende, ouve a mensagem de Jonas. Jonas não queria que o povo ouvisse. Afinal de contas, nessa época, o reino de Israel já havia caído para os assírios, o povo foi duramente castigado, foi duramente torturado, né? Houve toda a questão da, da, da retirada do povo de Israel, da terra ali de Israel, do reino de Israel, o reino do norte. Outros povos foram colocados ali, um sincretismo religioso, uma mistura de religiões. Então Jonas tinha um sentimento de ira, de raiva contra esse povo, e queria que esse povo fosse destruído. Mas Deus o enviou lá, e esse povo então se arrepende, e a destruição então da cidade é suspensa. E aqui então nós começamos com os reis, né, que são citados na palavra de Deus, os reis assírios. Por exemplo, Tiglat-Pileser III, ele reinou entre 745 a 727, foi o rei que revitalizou o reino assírio. Ele é considerado, então, o fundador do Império Neo-Assírio, aqui a expansão do reino. A Bíblia cita esse rei quando ele conquista a Síria de Damasco a pedido do rei Acaz de Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 16, e 2 Crônicas, capítulo 28. Né? A Síria estava ameaçando Judá, então o rei Acaz faz esse pedido, essa quase aliança com esse rei assírio, e paga então tributos para esse rei, impostos, né, para esse rei. Depois, nós temos o rei Salmaneser V, no ano 727, 722 a.C. Aqui o nome assírio dele, né, Suman-Assaridu. Na Bíblia, ele é o responsável pela conquista do reino de Israel, e ele é citado em 2 Reis 17, versículo 2. Coloquei 2, mas a partir do 2. Na verdade, é o versículo 3. Diz assim: contra ele, ou seja, contra Oséias de Israel, contra ele subiu Samanéser, rei da Síria. E Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Então aqui ele entra no reino de Israel, em Samaria, conquista a cidade, que ela acaba sendo destruída nesse rei Sargão II, 722, 721. Ele usurpou o trono, ele assume no lugar de Salmaneser V, e ele consolida os domínios. Né? Mas para nós, o mais importante desse rei é que ele conquista, ele destrói, ele acaba com Samaria, ele faz o exílio, né, de vários
israelitas, e coloca outros povos, como é costume da época, para enfraquecer a região, para que não houvesse insurreições, ou seja, revoltas, rebeliões daquele povo. Ele coloca outros povos de outras terras conquistadas, com outros deuses naquela região. E aí então começa a fama dos samaritanos, aquele sincretismo religioso e o preconceito que o judeu tem contra o samaritano. Também é citado em Isaías capítulo 20, versículo de número 1. No ano em que Tarzan, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Está falando aqui de Sargão II, só para os irmãos terem uma ideia que a Bíblia então está citando. Tivemos também, já estou terminando, tá, meus irmãos? Tivemos também o rei Senaqueribe, foi filho de Sargão II, e foi ele que transferiu a capital de Assur para Nínive. E ele também é citado na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 19, 36 e 37. Quando ele tenta conquistar o reino do sul, Judá, ele fracassa, e havia então a profecia que ele seria morto. E, na verdade, nós sabemos a história que ele foi assassinado por seus 2 filhos que fugiram. O outro filho, Esar-Hadon, reinou em seu lugar. E também alguns projetos de Esar-Hadon. Depois temos o rei Assurbanipal. Estou passando rapidamente, mas na próxima aula eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Aqui algumas figuras, né? O legado, então, assírio. Mas o que para nós é importante do reino assírio, do império assírio, é que eles conquistaram o império, então, de Israel do norte, o reino do norte, o reino de Israel. E eles serão agora conquistados, o império assírio, pelo império babilônico, que vai tomar também o império do sul, que é o reino de Judá. E aqui vai aparecer Nabucodonosor, o profeta Daniel e outras curiosidades, meus irmãos, que eu quero passar na próxima aula. Pronto, meus irmãos. Então, hoje nós conseguimos ver a questão um pouquinho mais, né? Bom, primeiras dúvidas que foram questionadas, espero ter respondido. Não é tão fácil assim, né, meus irmãos? Eu espero ter respondido. Fico no aguardo de mais dúvidas. Os irmãos podem questionar, mandar no WhatsApp, mensagem, podem me ligar, não há problema nenhum com relação a isso, ou colocar até no chat ali no YouTube, não há problema, vou tentar responder. E na próxima aula nós vamos então trabalhar esse final do Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Nós vamos trabalhar a questão de Esdras, Esther, Neemias, a questão do Império Grego, que foi profetizado por Daniel, aquele período interbíblico, e vamos chegar no Novo Testamento e falar também sobre o Novo Testamento. Se Deus quiser, então na próxima aula nós faremos isso, ou seja, mais 2 aulas nós terminamos então toda essa parte de geografia bíblica. Também teremos uma aula especial sobre o dilúvio e uma aula também especial, já vou dar um spoiler aqui, com o nosso irmão presbítero Benjamin, mas essa eu não vou falar sobre o que é. Então, os irmãos aguardem, que vai ser uma bênção também. Então vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta aula, por esse momento, pelas informações que recebemos. E que elas possam ser úteis para que possamos compreender melhor a Tua palavra, Pai amado. E não nos desviarmos dela. Nós temos tantos relatos na Bíblia, Pai, de pessoas que se chegaram ao Senhor, mas se desviaram do Senhor. Reis que se desviaram do Senhor. Cidades que se desviaram do Senhor. Pai, misericórdia, nós não queremos isso nem para as nossas vidas e muito menos para as nossas famílias. Então nos ajuda a aprender com a Tua palavra e nos apegar mais a um Deus tão poderoso, que cuida do seu povo, que abençoa o seu povo, que honra o seu povo e que usa o seu povo para alcançar outras vidas. Por favor, Pai amado, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.